Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, a proposta do convívio hoje é meditar um pouco sobre o tema da família. Depois nós teremos uma aula sobre a formação da liberdade dos filhos dentro dessa convivência. E agora vamos pensar juntos com Deus se as nossas casas não poderiam ser de verdade lares luminosos e alegres. E ao fazer essa proposta, pode ser que venha à cabeça de alguém alguma justificativa. Poxa vida, eu não posso, não dá para ser a minha casa um lar luminoso e alegre, porque os meus filhos, poxa padre, se eu conhecesse os meus filhos, o meu lar luminoso e alegre, poxa, com a esposa que eu tenho, com o marido que eu tenho, não dá. Um lar luminoso e alegre, a alegria passa longe da minha família por causa das doenças que é preciso administrar das pessoas da minha casa. E, de fato, são dados reais, é uma realidade que nós temos, mas a proposta, e vamos aprofundar um pouquinho nessa meditação, é de conseguir que os nossos sejam lares luminosos e alegres, porque está Deus lá. E não porque corre tudo bem. E olha, sinceramente, eu não sei se existe uma família hoje onde as coisas correm 100% bem durante muito tempo. Sempre haverá alguma dificuldade, algum problema. Lares luminosos e alegres, então, pelo caminho do conformismo com a situação. Então, pronto, eu vou me conformar com essa situação, eu vou me conformar com essas doenças aqui na minha casa, eu vou me conformar com esse marido, eu vou me conformar com essa esposa. Não. Mas vamos administrar essa realidade com Cristo, através da nossa amizade pessoal com Cristo. Em 1941, um homem de 30 anos, casado, ele foi procurar um padre para se confessar. Um evento
sem muitas dificuldades. Então, aquele homem, ele relatou as suas faltas, escutou atentamente os conselhos do padre, e enquanto ouvia os conselhos, um susto. Porque ele escutou o seguinte do padre: Deus te chama por caminhos de contemplação. E por que o susto? Porque aquele homem, Vítor Garcia Oz, ele sempre, até aquele momento, estamos falando aí de 1941, até aquele momento, ele tinha escutado que a contemplação era algo para os santos de via mística. O que se entendia a contemplação, a vida mística? Um caminho acessível para poucas pessoas, em geral, aqueles religiosos, as religiosas, padres, monges, freiras, que viviam recolhidos no seu convento, afastados do vai e vem do dia a dia. Essas pessoas poderiam, de fato, encontrar a santidade, viver por caminhos de contemplação. Uma situação que era bem diferente do Vítor, bem diferente da situação daquele homem naquele momento. E aquele padre sabia disso, porque o Vítor tinha falado lá na confissão. Eu, naqueles anos, estava casado, com 2 ou 3 filhos, e esperando, como de fato ocorreu, a chegada de mais filhos, tendo ao mesmo tempo que trabalhar para levar em frente a família. O sacerdote que dá o conselho é São José Maria, o fundador do Opus Dei, e o Vítor, um dos primeiros supernumerários da obra. Quando Deus mostra o Opus Dei a Monsenhor Escrivá, descortina um panorama impressionante, e dentro desse panorama, essa realidade, que o matrimônio é uma verdadeira vocação, um verdadeiro chamado de Deus, um verdadeiro caminho de santidade. Um caminho de santidade que se materializa no desenvolvimento da vida familiar, procurando que cada casa respire o ambiente do lar da Sagrada Família de Nazaré, um lar luminoso e alegre. Então, a ideia é isso, de que as nossas casas se aproximem o máximo, o ambiente das nossas casas se aproxime o máximo possível de como era a família de Jesus, como era o relacionamento de Maria, José e Jesus. Cada lar cristão, são palavras de São José Maria, deveria ser um remanso de serenidade, no qual, por cima das pequenas contradições diárias, se percebesse um carinho profundo e sincero, uma tranquilidade profunda, fruto de uma fé real e vivida. Um remanso de serenidade contando, logicamente, com as contradições diárias, buscando forças diante dessas contradições em uma vida de fé real e vivida. E por que isso é possível no matrimônio? Porque o matrimônio não é simplesmente uma instituição social. O matrimônio, muito menos, não é um remédio para as debilidades humanas, mas autêntica vocação sobrenatural. Então, o que quer dizer autêntica vocação sobrenatural? Que Deus chama essas pessoas, ajuda essas pessoas casadas a estarem perto dele. E mais, a chegar a ser santas, que é um sinônimo de levar em frente uma grande amizade com Cristo. Por isso, que visão pobre do casamento quem encarasse simplesmente como uma forma de resolver, encaminhar o seu problema de solidão, de pureza, de castidade. Sem contar que as dificuldades na castidade, quando não resolvidas enquanto solteiro, solteira, poderão se prolongar na vida matrimonial, podendo chegar a comprometer a vida matrimonial.
A Igreja Católica, ela assume essa instituição humana, que é o matrimônio, e eleva a categoria de sacramento. O sacramento o que é? Um sinal sagrado e eficaz. É uma ação de Cristo que santifica a pessoa que recebe o sacramento. Então, no caso do matrimônio, Deus, Cristo, ele santifica o homem e a mulher que se casam. Invade a alma do marido, da esposa, convidando-os a segui-lo, transformando a vida matrimonial em um autêntico caminho divino na terra, um autêntico caminho de encontro com Nosso Senhor, de possibilidade de encontro com Deus. Portanto, os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se nessa união. Portanto, cometeriam um grande erro se constituíssem a sua vida espiritual de costas para essa realidade. Um erro por quê? Porque teriam muitas dificuldades para levar em frente essa vida a dois, sendo que se estiverem unidas a Deus, terão dificuldades, mas também o remédio, a ajuda para levar em frente essas dificuldades. Então, um primeiro ponto de exame para todos nós, colocando-nos sob a perspectiva de Deus, é perguntar-se: Deus encontra em mim a marca da generosidade, tão necessárias no cumprimento dos deveres próprios da vida conjugal? A marca da generosidade. Viver bem o relacionamento a dois está ao alcance de qualquer pessoa. Inclusive, encontramos gente sem formação que não acreditam em Deus e que vive bem essa realidade. Agora, aos casados que procuram ser santos, estarem unidos a Deus, eles terão uma força especial para serem generosos. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço por conseguir os meios econômicos para levar em frente a família, melhorar a sua condição, a paciência, a compreensão pelas fases da esposa, pelo estresse do marido, tudo isso constitui a realidade que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar e não fugir delas. Algumas até dá para fugir, mas aprender a enfrentar, tirar forças de algum lugar para enfrentar essas realidades. Muitas das frustrações nos casamentos vêm daqui. As dificuldades se apresentam, não sabe de onde tirar forças, então, ao invés de levar em frente aquele relacionamento, resolver as dificuldades daquele relacionamento, vou partir para outra. Vou partir para outro relacionamento. E aí, muitas vezes apresenta os mesmos problemas. E outro relacionamento, e os mesmos problemas. Bom, e tudo o que vai ficando pelo caminho nesses novos relacionamentos. Então, o panorama aqui que eu estou apresentando, talvez possa transmitir a ideia de que o matrimônio é um compromisso excessivamente excessivo. De fato, é verdadeiramente compromisso. E, por outro lado, os casados recebem com o sacramento as graças necessárias para levar em frente a vida matrimonial. Por isso, não é o mesmo casar-se ou não na igreja. Então, a graça do sacramento é uma espécie assim de anestesia na vida matrimonial. As pessoas casadas na igreja, elas sentem dificuldades, elas passam por dificuldades, mas elas não sentem. Não é por aí. Talvez um paralelismo mais adequado é que as pessoas que casam na igreja, que recebem o sacramento, elas têm uma vitamina, digamos assim, para que aquele casamento seja sustentado de maneira adequada. Essa graça do sacramento que ajuda os cônjuges a viverem uma fé real e vivida na vida a dois. Viver a fé. Viver a fé e realizar-se humanamente. Logicamente, haverá uma realização humana no matrimônio quanto mais ele e ela estiverem próximas de Deus,
E também à medida que não neguem nenhuma obrigação própria do estado matrimonial. E nesse âmbito é que pode se apresentar algum impasse, sobretudo com relação, por exemplo, à dedicação profissional, tanto dela como dele, no matrimônio. Por isso, me detenho um pouco nesse assunto profissional do casamento, e eu vou trabalhar aqui umas palavras de São José Maria. Há um livro chamado Entrevistas com Monsenhor José Maria Escrivá. Então, são várias entrevistas que São José Maria deu a órgãos de imprensa. E uma dessas entrevistas, ele concede a uma revista feminina, espanhola. E aqueles conselhos que ele vai dando são dirigidos às mulheres, mas também podem ser adaptados aos homens, pelo menos para que os homens possam ajudar os maridos ajudarem a esposa nesse âmbito da vida profissional. Então, a jornalista que conduz a entrevista faz uma pergunta. Às vezes, a mulher não tem certeza de se encontrar realmente no lugar que lhe compete e a que é chamada. Muitas vezes, quando faz um trabalho fora de casa, pesam sobre ela as solicitações do lar e quando continua dedicando-se em cheio à família, sente-se limitada em suas possibilidades. Que diria o Senhor às mulheres que passam por essas contradições? E São José Maria comenta que esse impasse tem origem não tanto em limitações concretas, mas na falta de ideais bem determinados, capazes de orientar a vida inteira, ou então de uma inconsciente soberba. Às vezes desejaríamos ser os melhores sob qualquer aspecto e em qualquer nível. E como isso não é possível, nasce um estado de desorientação e de ansiedade, ou até de desânimo e de tédio. Não se pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Não se sabe o que se há de atender e não se atende a nada eficazmente. É, de fato, uma situação problemática que precisa ser resolvida, precisa ser enfrentada. Pois a alma, de novo São José Maria, fica exposta à inveja, a imaginação tende a desatar-se e a buscar um refúgio na fantasia, que, afastando da realidade, acaba adormecendo a vontade. E propriamente, qual o encaminhamento que São José Maria oferece, sugere para uma situação dessas? A intimidade com Deus, mediante uma vida interior autêntica, mediante uma fé real e vivida. Se, vivendo em Cristo, continua São José Maria, tivermos nele o nosso centro, descobriremos o sentido da missão que nos foi confiada. Teremos um ideal humano que se torna divino. Novos horizontes de esperança se abrirão à nossa vida. E chegaremos a sacrificar com gosto, não já este ou aquele aspecto de nossa atividade, mas a vida inteira, dando-lhe assim, paradoxalmente, seu mais profundo acabamento. Vida de fé real e vivida, por exemplo, através da luta no âmbito da organização pessoal, no âmbito da ordem, uma virtude humana, e a gente vai aprendendo que as virtudes humanas ajudam na nossa amizade com Cristo. E a última citação que eu faço de São José Maria, nessa entrevista, também é preciso pôr em prática pequenos remédios que parecem banais, mas que não são. Quando há muitas coisas a fazer, é necessário estabelecer uma ordem. Impõe-se organizar a vida. Muitas dificuldades provêm da falta de ordem, da carência desse hábito. Há mulheres que fazem 1000 coisas, e todas bem, porque organizaram a vida, porque impuseram com fortaleza uma ordem à abundância das tarefas. Souberam permanecer em cada momento no que deviam fazer, sem se desviarem pensando no que viria depois, ou no que talvez houvessem podido fazer antes. Outras, em contrapartida, vêm-se afobadas pelos muitos afazeres, e, assim afobadas, não fazem nada.
essa fé real e vivida, cultivado por ele, cultivado por ela. A santificação da vida matrimonial consiste em santificar o dia a dia, criar o carinho, com carinho, um autêntico ambiente de família, através do exercício das inúmeras virtudes humanas, a ordem, nós vimos aqui nesse assunto da dedicação de tempo no âmbito profissional, e sobretudo da caridade. O segredo dos lares luminosos e alegres está no amor, no desejo de agradar a Deus em primeiro lugar e as demais pessoas do nosso lar. E essa caridade, esse amor é fundamental. Isso é uma experiência que nós vamos tendo na direção espiritual. É fundamental começar pelo amor entre os esposos. Se os esposos estão bem, toda a casa vai bem. A gente percebe a grande preocupação na educação dos filhos, em que os filhos estejam bem. Então, ele está preocupado que os filhos estejam bem, ela está preocupada que os filhos estejam bem, enfim, é razoável, é pertinente. Mas olha, se eles estão bem, os filhos estarão bem. E ele pode estar muito preocupado com que os filhos estejam bem, ela também, mas se eles não estão bem entre eles, os filhos sofrem. Por isso que esse amor deve começar pelo amor entre os esposos. O amor puro e limpo dos esposos é uma realidade santa, comenta São José Maria, que eu, como sacerdote, abençoo com as duas mãos. Quanto bem sai do amor entre os esposos? Para eles, em primeiro lugar, e depois para toda a família. Portanto, alguém que no âmbito matrimonial esteja muito pendente de si mesmo, de si mesma, que atua procurando em primeiro lugar a própria satisfação, põe em jogo a sua salvação eterna, porque se afasta de Deus, e o destino da própria família. E isso leva à infelicidade. Somente quem se esquece de si, se entrega a Deus e aos outros, e no matrimônio não é diferente, pode ser feliz nessa terra com uma felicidade que é preparação, antecipação da felicidade eterna no céu, mas uma felicidade já nessa terra, lógico, limitada, mas já uma felicidade. Por isso, como em outras esferas da existência humana, vale a pena recordar que também no matrimônio, a dor é o caminho eficaz para reafirmar, amadurecer o amor. Como toda realidade humana, a vida conjugal também é composta de luzes e sombras. E cada um vive a alegria de saber-se querido, querida pelo outro, pela outra, a empolgação de levar juntos um projeto nobre, um lar, a educação dos filhos, o amor conjugal profundo, verdadeiro, os primeiros filhos e acompanhar o seu crescimento. Isso traz uma grande fonte de alegria. E, por outra parte, também estão presentes as dores e contrariedades, provenientes das diferenças de temperamento, a aparente monotonia do dia a dia, a falta de tempo para dedicar ao cônjuge e aos filhos a atenção desejada, e ela engorda, as rugas e manchas na pele começam a pulular, as manias se multiplicam, ele fica careca, um pouco rabugento e não quer cuidar bem da saúde. E por isso, em virtude disso, teria um pobre conceito do matrimônio, um pobre conceito do carinho humano, quem, ao tropeçar com essas outras dificuldades, pensasse que houvesse acabado o amor. Na verdade, é precisamente nessas circunstâncias críticas, quando a doação mútua, a ternura pode ganhar um impulso e manifestar-se de forma mais autêntica, profunda, consolidando verdadeiramente aquele relacionamento. Portanto, as circunstâncias críticas, quando bem aproveitadas, amadurecem um casal, consolida o apreço mútuo. Lógico, à medida também que seja bem conduzidas essas condições, essas situações críticas. O cuidado dos filhos
abre um panorama vasto nesse sentido. Falávamos desse cuidado um do outro e depois todo esse cuidado propriamente dos filhos, tendo presente que a paternidade e a maternidade não terminam com o nascimento. E nem tampouco quando os filhos deixam a casa dos pais. A participação no poder criador de Deus, que é a faculdade de gerar, se prolonga pela cooperação com o Espírito Santo para que os filhos sejam autênticos homens, autênticas mulheres cristãs. E os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos, tanto no âmbito humano como também no sobrenatural, nesse introduzir os filhos no relacionamento com Deus. Uma missão que a educação dos filhos, uma missão que exige responsabilidade, que exige compreensão, que exige prudência, a responsabilidade de ensinar e não simplesmente adestrar. Talvez essa palavra adestrar é um pouco forte, mas a ideia é chocar um pouquinho mesmo. É diferente ensinar e adestrar. Ensinar justamente para que aprendam a atuar com liberdade e não somente a obedecer. Qual que é a diferença? A criança que só aprende a obedecer, basta que os pais não estejam perto para não obedecerem mais a ninguém. É uma tarefa complexa, vamos ver aí na segunda parte, na aula que o Ariovaldo vai dar, e que possa ajudar de alguma forma, porque é complexa. E por isso, uma grande fonte de santidade, porque Nosso Senhor está querendo investir, está querendo ajudar a levar em frente essa realidade, não só pelo sentido penitencial diante das dificuldades, mas, sobretudo, pelo aproveitamento das graças disponíveis quando aquele casamento tiver um caráter de sacramento, quando foi realizado na igreja, haverá mais graça de Deus, haverá a graça de Deus na condução da educação dos filhos. Mas o marido e a mulher não devem apoiar-se somente no feeling, não pode apoiar-se, sobretudo nos dias de hoje, somente na herança familiar, mas estarem dispostos, adaptados às novas solicitações do momento para formar bem os filhos. E por isso, enfim, estão aí os cursos, os livros, a troca de experiências com casais mais experimentados, essa própria oportunidade do convívio. E tudo isso passa pelo cultivo do diálogo com os filhos, essa boa educação, esse educar na liberdade, essa generosidade do tempo para encontrar momentos do dia para estar com eles, para falar com eles. É muito bonito ver os malabarismos que os casais vão fazendo para que isso aconteça, para garantirem esse diálogo com os filhos. E mudam. Ela muda o seu horário de trabalho, ele muda o seu horário de trabalho. E se adaptam geograficamente para perderem menos tempo, sobretudo em cidades como São Paulo, por exemplo, que o trânsito, os deslocamentos são um pouco caóticos, para concentrar, para trabalhar, para morar, para que a escola dos filhos estão mais ou menos perto e que se possa estar mais com eles. Me vem à cabeça um casal, eles têm vários filhos, uma família numerosa, e onde com os mais velhos, o pai ele vai engenhando para cada dia almoçar com o filho desses mais velhos. E isso num shopping, num restaurante, e é um momento de conversar individualmente. Então é bonito, porque o pai, esse empenho para, bom, quem que vai ser o filho da vez? E os filhos que querem lá almoçar com o pai, para conversar com o pai. Enfim, são essas engenharias, digamos, familiar para levar em frente esse âmbito importante. Os filhos são mais importantes que o trabalho, que o descanso pessoal. O que é preciso
é aprender a harmonizar tudo e não também essa mentalidade de ou um ou outro. Filho sim, descanso não. Trabalho sim, filho não. Não, não é isso. Voltar àquela ideia que saiu naquela entrevista com São José Maria, quando há muitas coisas a fazer, é necessário estabelecer uma ordem. Impõe-se organizar a vida. Muitas dificuldades provêm da falta de ordem, da carência desse hábito. E todo o tema da educação dos filhos é uma grande arte que precisa de aprendizado, mas fundamentalmente os pais educam com o próprio exemplo, principalmente através da conduta cristã. O que os filhos e as filhas buscam no seu pai, na sua mãe, não são somente uns conhecimentos mais ou menos amplos, mas algo de maior categoria. Esperam um testemunho do sentido da vida. Não com explicações também no seu momento, mas um sentido da vida encarnado na própria existência e confirmado na vida cotidiana, no dia a dia do pai e da mãe. Por isso é importante que os filhos notem que os pais procurem viver de acordo com a fé e não só ensinar a fé. Os filhos é importante que notem que Deus não está só nas palavras dos pais, mas nas obras. É assim que os pais ajudarão os filhos a servir os outros, assim que os pais ajudarão a contribuir para a solução dos problemas da humanidade. Assim, os pais ajudarão os filhos a levarem o testemunho de Cristo ao lugar onde estiverem ocupando mais tarde na sociedade. E tudo isso não podemos ver somente a conformidade com alguns parâmetros, mas uma missão recebida diretamente de Deus no dia do casamento sacramental. E como sempre é praxe, quando Deus estabelece uma missão para alguém, as graças necessárias para o cumprimento da missão. Presente essa graça, e sobretudo naqueles casais que casaram na Igreja Católica. Então, diante dessas responsabilidades, diante dos compromissos da vida matrimonial, não podemos ver somente cargas, mas a busca da santidade, amparada pela graça do sacramento do matrimônio e da chamada a esse caminho vocacional. Se Deus chama, vamos pensar, o pai, a mãe que chama lá um filho, uma filha, vem cá, filho, faz isso. Lógico, por que o pai chama aquele filho? Por que passa aquilo para o filho? Porque sabe que o filho tem condições de fazer. Seria uma maldade que o pai passasse, chamasse, pedisse para o filho fazer algo, sabendo que o filho não vai conseguir. E sabendo que é importante que o filho faça, é importante para o desenvolvimento do filho, vai estar ao lado para ajudar o filho naquilo. E assim Nosso Senhor conosco, quando chama um homem e a mulher para que se casem, para que formem uma família, sempre com essa ideia clara que Deus não pede nunca algo que seja superior às nossas próprias forças. Então, quando ele pede muito a alguém, ele dá muitas graças. E pede muito a um casal que quer constituir uma boa família, educar bem os filhos. E se aquele casal tem a graça de Deus, eles terão a ajuda divina para isso. Não estão contando, apoiando-se somente nas próprias forças. Então, da nossa parte, o que é razoável? Uma espécie assim de resumo de tudo o que nós vimos agora. Se queremos que os nossos lares sejam de verdade lares luminosos e alegres, precisamos estar com Deus. Precisamos estar com Deus. Vamos terminar olhando para Nossa Senhora. Que ela seja sempre para nós, juntamente com São José, um apoio seguro para promovermos na nossa casa um lar verdadeiramente luminoso e alegre, como foi o lar deles. O lar da Sagrada Família de Nazaré, aquele lar onde vivia Jesus, Maria e José. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.